Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui nós estamos para a nossa live. Mais uma live. Eu fiz uma live agora há pouco. Agora há pouco não, faz um tempinho. Teve 6.600 coraçõezinhos. Eu quero ver essa agora. Quantos coraçõezinhos você vai me dar? Estou aqui provando os meus óculos também. Eu estou bem recuperado da operação de cataratas, graças a Deus. Óculos de graus eu não posso mais usar. Esse ficou ótimo. E tenho esse pequenininho aqui. Eu operei dia 3 de setembro, já estou bem melhor. Gente, eu vou fazer aqui trazer uma palavra. Pastor Nelson Alves de Andrade, professor Nelson, teólogo, psicanalista, servo de Deus, amigo, conselheiro. Agradeço a Deus por vocês aí, ok? Compartilhem com outras pessoas, coloquem coraçãozinho aí. Na live anterior tive 6.100 corações. Eu vou falar sobre o que fazer quando tudo dá errado. Deixa eu pegar água aqui. Deixa eu ver aqui, ok? Onde eu coloquei? Tá bem pertinho de mim aqui. O que fazer quando tudo dá errado? Eu vou fazer uma live trazendo duas considerações importantes. O que fazer quando tudo dá errado e é uma live de autoajuda, trazendo como exemplo a queda e o recomeço de Pedro. Nem sempre as coisas dão certo para nós. Temos várias situações, enfrentamos vários perigos. Compartilhem aí com outras pessoas. Enfrentamos muitas adversidades na vida, planejamos, executamos e nem sempre as coisas dão certo. Mas o que é que nós temos que fazer? Então eu vou primeiramente explicar a primeira parte, depois eu explico a segunda parte. Quando tudo nós estamos aí trabalhando, fazendo uma situação, buscando outra, buscando um sucesso, e de repente nada dá certo. Será que devemos parar? Será que devemos entrar em pânico? Em desespero? Primeiro, fase da reação imediata. Acalmar o caos. O primeiro passo é não tentar consertar tudo de uma vez. Porque a nossa tendência é querer abarcar tudo de uma só vez. E isso gera muita ansiedade. A ansiedade e o desespero ofuscam a sua capacidade de pensar claramente. Quando nós estamos aí desesperados, ansiosos, não temos rumo, não sabemos pensar. Então, respire e desacelere. Pare o que está fazendo por alguns minutos, pelo menos por uns 5 minutos. Feche os olhos, respire fundo.
Essa pausa ela pode diminuir a resposta de luta ou fuga do nosso cérebro. Então é necessário ter muita calma nessa hora, ter muita cautela, porque vai dar tudo certo, seja um projeto, seja a vida espiritual, seja uma acusação, seja uma pintura, uma poesia, um trabalho científico, um artigo científico. Desacelere. Nomeie a emoção. Não fuja da dor, da frustração ou da raiva. Reconheça, estou me sentindo frustrado porque o plano falhou. Ou estou com medo do que vai acontecer agora. A aceitação da emoção é o primeiro passo para o controle. Sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Então vejam, respire, desacelere, nomeie a emoção, foque no básico. Se a situação é crítica, simplifique. Não descuide da sua saúde. Dormir é importante, comer é importante adequadamente, tomar água. Mantenha o básico funcionando para ter energia para o próximo passo. Quem está entrando aí, eu estou falando sobre o que fazer quando tudo dá errado e vou usar depois, na segunda parte, a queda e o recomeço de Pedro. Porque todos nós falhamos, todos nós erramos. Onde está presente o ser humano, está presente o erro. Faça qual a fase da análise? Transformando o erro em dados. Depois que você respirou, desacelerou, nomeou a emoção, está focando ali naquilo que é básico, naquilo que você deu prioridade, depois de se acalmar, é hora de você olhar a situação de forma mais objetiva como um investigador. Seja o seu próprio investigador. Devido ao grande problema em partes, em vez de pensar tudo deu errado, liste os fatos específicos que falharam, por exemplo. Porque não é que erramos que agora vamos continuar no erro. Vamos consertar, vamos tentar fazer de uma outra forma. O fato primeiro é a proposta de trabalho que foi rejeitada. O fato segundo, o carro quebrou e gerou uma despesa inesperada. O fato terceiro, teve uma discussão com um amigo. Então vejam, situações diferentes que nos trazem esgotamento, que nos trazem estresse. Mas o que é que você deve fazer? Priorize. Qual desses fatos você tem controle para começar a resolver agora? Foque naquilo que está ao seu alcance. Primeiro eu estou falando essa primeira parte para depois trazer para o lado espiritual. Então foque naquilo que você pode fazer. Não faça aquilo que você não pode fazer. Cadê os coraçõezinhos, gente? Isso é importante, isso é fundamental. Tenha controle para começar a resolver agora o problema. Investigue a causa raiz. Eu vou apresentar aqui 5 porquês. Para o item prioritário, pergunte por quê. 5 vezes para você chegar à causa fundamental. O carro quebrou por quê? Faltou manutenção. Por quê? Eu adiei a visita ao mecânico. Por quê? Estava sem dinheiro. Por quê? Não planejei esse gasto no meu orçamento. Por quê? Tenho dificuldade em gerar minhas finanças a longo prazo. E a conclusão?
O problema real não é o carro, mas a falta de planejamento financeiro. Observaram? Isso em tudo você pode trazer como exemplo para a vida. As lições. Não culpa. A falha não define quem você é, mas é um feedback sobre suas ações. Transforma o fracasso em uma lição valiosa. Em vez de eu sou um fracasso e estraguei tudo, pense em o que o meu erro me ensinou, eu vou aplicar na próxima tentativa. A segunda fase, a outra fase aqui é a fase da ação e reconstrução, seguindo em frente. Com a mente agora mais clara e as lições aprendidas, é hora de você agir. É hora de você acionar. Defina a próxima pequena ação. Você não precisa de um plano de 10 passos. Me compreende? Eu estou falando aqui como professor, como pastor, como psicanalista, como amigo, como aquele que já passou por essas situações também e ainda passo. O que você fará nas próximas 24 horas para resolver um dos fatos listados? Que decisão você vai tomar? Exemplo, fazer uma ligação, enviar um e-mail, pesquisar um curso. Recupere o controle. O sentimento de que tudo dá errado vem da sensação de perda de controle. E você vai tentar recuperar as pequenas áreas da sua vida. Tem pouquinho coração aí, hein? Controle sobre o seu corpo. Comece uma rotina de exercícios. Vejam que eu falei aqui a palavra rotina. Controle sobre o seu espaço. Organize uma gaveta ou mesa. Quando eu tenho tudo muito organizado, não precisa ser muito organizado. Quando você tem as coisas organizadas, você trabalha menos. Você vai, por exemplo, preparar um TCC. Aí você coloca aquele monte de livro em cima da mesa. Primeiro você vai ver o assunto, que tema você vai projetar, você vai dissertar. Vai dar uma olhada que livros você vai usar, que sites você vai usar. Aí você organiza tudo. Você já sabe o que você vai pesquisar. Sabe onde e como. Mas de repente você põe um monte de livro, não sabe se vai usar todos aqueles livros ou aqueles sites. Tenha tudo numa pilha, organizadinho. Você trabalhará menos. Então veja, organize uma gaveta ou uma mesa, organize as suas apostilhas, organize o seu material, o seu sermão que você vai pregar. Controle sobre o seu tempo, defina um horário para acordar e dormir. Eu preciso ter a administração do meu tempo. Eu já ensinei essa matéria lá em Belo Horizonte, faz muito tempo, num seminário teológico. Faça um cronograma da situação, do seu tempo. Busque apoio. Não enfrente a crise sozinho ou sozinha. Converse com alguém de confiança, com um amigo, com um terapeuta, com alguém da família, com alguém que você possa realmente confiar, que possa te dar uma perspectiva externa e um apoio emocional. Isso é muito importante. Super importante. Mantenha a persistência. Vamos de novo. Persistir, não desistir.
É igual a oração, você começa orando, você não consegue a resposta daquela oração imediato, você continua orando. Daniel orou 21 dias. Não deu certo, você faz. Eu tenho algumas especializações e numa delas, docência no ensino técnico e superior. Meu TCC foi a aprendizagem significativa. Foi alguma coisa sobre aprendizagem significativa, uma visão para a época atual, algo assim. Vi os teóricos, eu fiz aquele TCC. 3 vezes ele foi devolvido. Aí eu enviei aquele TCC, pedi ajuda de uma mestre, né, uma pessoa que havia feito mestrado, e o meu TCC veio pior do que o meu. O TCC que a pessoa consertou e tal. E eu pensei assim, eu sou capaz, eu vou fazer. Lutei, chorei realmente, literalmente. E, uau! Consegui uma nota, acho que foi 9,8, me parece, não tenho mais lembrança, ou foi 9,2. Mas eu pensei, eu sou capaz. Persistir. Nós devemos ter persistência em tudo aquilo que nós fazemos. A resiliência é a capacidade de continuar tentando apesar dos contratempos. Lembre-se da frase de Martin Luther King Jr., Jr. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, engatinhe, mas siga em frente. É o que nós vamos usar aqui no lado espiritual dentro de alguns minutos. Então vejam bem, de todas as formas eu não posso parar. Você não nasceu para perder, você não é um perdedor. Você nasceu para ganhar, você nasceu para vencer. Tranquilo? Lembre-se, você é mais forte, mais capaz do que você pensa. Toda grande história de sucesso tem uma ou várias histórias de tudo deu errado antes do sucesso. Isso é muito importante, ter essa resiliência, ter essa persistência. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. E você seguir em frente e nunca desanimar. Eu, por exemplo, eu comecei letras na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, em 1979. E as circunstâncias da vida, naquela época eu trabalhava no Banco Mercantil de Pernambuco, como escriturário. Eu sei que eu tinha 8 anos que eu trabalhava no banco. E de repente, desempregado. As situações mudaram, os conflitos vieram. Recém-casado. E eu quis entrar em pânico, quis entrar em desespero. Aí eu vim para Minas, a minha sogra na época, saudosa memória, Ruth Falcão, Ruth de Lima Falcão, me trouxe para a casa dela em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E ali foi um recomeço de muita luta, de muita angústia, de muita situação. Resultado da história, quando eu quis buscar a transferência para a universidade em Belo Horizonte, eu havia perdido a faculdade. Chorei muito, me desesperei. Dando um resumaço, dando um alcance bem forte, 27 anos após eu recomecei tudo outra vez. Eu fazia letras, inglês e português, e fiz novamente letras, inglês e português. Resultado da história,
é que hoje eu tenho várias faculdades, tenho várias pós-graduações. Eu ensinei teologia em vários seminários, em vários institutos bíblicos. Fiz outros cursos de teologia, fiz mestrado, doutorado, um monte de coisa. Fiz psicanálise, fiz doutorado em psicanálise. Hoje eu sou um professor aposentado, muito embora eu aposentei por idade. Roseli Lacerda Paz, tudo bem? E hoje eu estou viúvo, lutando, batalhando. Hoje eu não dirijo igreja, mas estou fazendo lives. Faz tempo, faz mais de um ano que eu levantei um ministério online de lives. É um ministério informal, em que eu tenho alcançado muitas pessoas, muitas vidas. Hoje mesmo, essa é a segunda live. Ontem eu fiz 3 lives, faço pelo TikTok, antes eu fazia pelo Face. Ontem teve 4.900 curtidas, coraçõezinhos. Hoje 6.100. Agora tá pouco aí. Agora tem apenas 143 coraçãozinhos. Mas eu tenho conquistado muitas pessoas. Eu não parei, não cruzei os meus braços. É a primeira parte do que eu falei. O que fazer quando tudo dá errado? A queda e o recomeço de Pedro é o que eu vou falar agora. Então vejam bem. Tudo parecia um caos. Tudo era um caos. Mas eu conquistei, alcancei vitórias. Deus me ajudou, teve misericórdia de mim. E é o que nós devemos fazer cada dia, manter a persistência. Vamos de novo. Não adianta chorar o leite derramado. Limpe o fogão, coloque outro leite. Recomece. Recomeçar sempre. E nós precisamos recomeçar em cada e qualquer situação, em cada e qualquer dificuldade. É recomeçar. No final vou procurar essa poesia aqui e vou falar. Hoje também eu sou escritor, estou escrevendo meu segundo livro, vou escrever um livro dentro da área de psicanálise, vou escrever outro livro dentro da área da teologia, que eu ainda não escrevi. Então vejam bem, vamos agora à parte espiritual, a queda e o recomeço de Pedro. O apóstolo Pedro era conhecido por sua impetuosidade e confiança. Ele foi o discípulo que declarou com uma inteira convicção: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mateus capítulo 26, versículo 33. Cadê os coraçãozinhos aí, gente? No entanto, poucas horas depois, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Em um momento de medo e em um momento de pressão. É muito perigoso esses momentos de pressões, esses momentos de ansiedade, esses momentos de medo. Nós podemos fazer muita coisa que não dá certo. Aí nós temos aí a fase da reação imediata. O desespero, Mateus capítulo 26, 75. Quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que o galo cantou. E ele se lembrou das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente, que na realidade não foi um galo, ave, que cantou. Eu já fiz uma live explicando sobre isso, né? É um tipo de trombeta lá que acontecia lá em Roma e tal. Ali naquela época, tranquilo? Aí nós temos aí o seguinte. Marconde chegou aí. Cheguei, Brasil.
Ó, Marconde, o pessoal aí só colocou 176, 178 corações. E você chegou, acho que vai elevar aí. Porque hoje de manhã deu 6.100. Vejam, a reação imediata foi o desespero. Chorou amargamente. Aí nós vemos aí o reconhecimento da falha, não a negação. Pedro não justifica ou minimiza seu erro. O galo cantou, o fato se consumiu e ele reconheceu a magnitude de sua quebra de promessa e de lealdade. Interessante, né? Vejam, prestem bem atenção. O Marcondes chegou, já aumentou o coraçãozinho aí. Qual é o significado, o ato de o galo cantar na história da negação de Pedro? Tem um significado duplo, tem um significado profundo, um sentido literal e um sentido simbólico. O sentido literal é o alerta de Jesus, a profecia. A negação de Pedro ocorre exatamente como Jesus havia profetizado. A previsão, Jesus disse a Pedro: em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mateus 26:34. Olha, Marconde, você é a bênção aí, viu? Porque já aumentou os coraçõezinhos aí. Tem 501, vamos aumentar isso aí. E nós temos o evento literal. O cantar do galo era um evento comum que marcava o final da terceira vigília da noite judaica, por volta das 3 horas da manhã, conhecida como Galicinium, o canto do galo. O Evangelho de Marcos até registra que Jesus disse a Pedro que Pedro negaria antes do galo cantar 2 vezes, Marcos 14:30, indicando uma precisão ainda maior, ou 3 vezes. E o sentido literal, o som do galo não era apenas um ruído matinal, era um marco temporal exato que confirmava a palavra de Jesus. No momento em que Pedro estava no ponto mais alto, ou seja, mais baixo de sua fraqueza, o som do galo serviu como um alarme ensurdecedor que trouxe de volta à realidade. Vejam aí o sentido simbólico. A consciência despertada. O cantar do galo é o ponto de virada emocional e espiritual na vida de Pedro. Aí nós temos aí o estímulo da memória. O som externo do galo desencadeia uma lembrança interna, a profecia de Jesus. É um instante em que a consciência de Pedro desperta. Ele percebe de forma dolorosa que sua autoconfiança, sua promessa de jamais abandonar Jesus foi totalmente infundida. Aí nós vemos aí a confrontação do erro. O galo simboliza o momento da verdade. Ele rompe a névoa do medo e da negação, forçando Pedro a confrontar a enormidade do seu erro. A negação foi pública diante de criadas e pessoas do pátio, mas o choro foi particular, provocado por esse marco sonoro. Aí nós vemos aí o início do arrependimento. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mateus 26:75. O canto do galo é o catalisador do arrependimento genuíno. O choro amargo marca o fim de uma negação e o início de um processo de humildade. Então veja, o galo cantor significa despertar da consciência de Pedro. É o som profético que lembra das palavras de Jesus, que confronta a sua falha e o leva a um arrependimento fundamental para a sua restauração.
e um futuro papel como líder dos apóstolos. Isso é muito interessante. Nesses momentos de dificuldades, nestes momentos em que nós estamos passando por essas crises. E esse Cantar do Galo é muito interessante, traz um ponto importante debatido entre os estudiosos bíblicos. Embora a maioria das pessoas visualize a ave cantando, há de fato uma interpretação histórica e linguística que sugere que o galo em grego, alectorofonia, mencionada por Jesus e pelos evangelhos, não era necessariamente uma ave, mas uma trombeta romana. Aí nós vemos aí a interpretação do galo como sinal. Durante a época de Jesus em Jerusalém, o termo Galicinium, canto do galo, era usado pelos romanos para se referir à terceira vigília da noite, aproximadamente entre meia-noite e 3 horas da manhã. Aí nós temos aí a vigília romana. As tropas romanas dividiam a noite em 4 vigílias, os turnos de guarda. O fim de cada turno era anunciado por um sinal de trombeta. O galicínio, o canto do galo, a trombeta que anunciava o fim da terceira vigília por volta das 3 da manhã, era chamada de galicínio. Era essa a vigília mais escura e fria da noite e coincidia com o momento de maior fraqueza e medo de Pedro. Aí nós temos aí um argumento histórico. Alguns estudiosos argumentam que havia uma lei em Jerusalém que proibia a criação de galos e galinhas dentro das muralhas da cidade, para manter a pureza cerimonial. Se essa lei estivesse em vigor na época, que é debatível, o som que Pedro ouviu teria sido o sinal de uma trombeta de guarda romana. Vocês já ouviram falar nisso? A precisão da vigília. O som da trombeta era um sinal exato do fim da terceira vigília, dando à profecia de Jesus uma precisão militar, não apenas um palpite sobre o momento em que a ave cantaria. Seja o som literal de uma ave ou de uma trombeta romana, galicínio, o significado teológico é emocional para Pedro. Permanece o mesmo. O som foi o sinal inconfundível e o momento exato do cumprimento da profecia de Jesus. Foi a testemunha sonora que quebrou a negação de Pedro e trouxe de volta a realidade e desencadeou seu amargo arrependimento. Então vejam bem, o que é que nós estamos falando aqui? Esse desespero, essa dor, esse fracasso, esse reconhecimento da falha, a dor do fracasso, o choro de Pedro, não é realmente uma lamentação superficial. Uau, já foi para 2.000 aí? Será que vai chegar nos 5.000 também? Acho que não, hein? E a lição bíblica, quando tudo dá errado devido a um erro nosso, o primeiro passo é o arrependimento genuíno, dor sincera pela falha. E a autoaceitação da nossa limitação e fraqueza humana. No entanto, não é chegar ao desespero. Não é um arrependimento em que você agora vai tomar uma decisão drástica na tua vida. Não. É um arrependimento diante da presença do Senhor. É um arrependimento de coração. A Bíblia diz: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. É uma aceitação: eu errei, eu vou recomeçar. E aqui nós temos a fase da análise, a lição da humildade. Lucas 22, 31 ao 32. Antes da negação, Jesus já havia advertido Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo.
Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vejam que no início da nossa fala, o que fazer quando tudo dá errado, eu disse, respire, desacelere, nomeie a emoção, foque no básico, divida o problema em partes, analise a situação, defina a próxima ação que você vai fazer, tenha um controle, busque apoio, seja persistente, foi o que eu falei. Então aqui agora nós temos que fazer o quê? Identificação da causa raiz. Lembram que no início eu falei dos porquês? Até dei o exemplo aqui do carro, né? Investigue a causa raiz. Para o item prioritário, pergunte por quê 5 vezes. Falei sobre o carro aqui. O carro quebrou e gerou uma despesa inesperada. Por que quebrou? O carro quebrou por quê? Faltou manutenção. Por quê? Eu adiei a visita ao mecânico. Por quê? Estava sem dinheiro. Por quê? Não planejei esse gasto no meu orçamento. Por quê? Tenho dificuldade em gerenciar minhas finanças a longo prazo. Conclusão, o problema real não é o carro, mas foi a falta de planejamento financeiro. Então, trazendo isso aqui para o lado espiritual, uau, estou vendo que vai chegar aos 5.000 coração, hein? Coraçãozinho. Trazendo isso para o lado espiritual, já estamos em 2.8. Identificação da causa raiz. A causa do erro de Pedro não foi apenas o medo, mas a autoconfiança exagerada. A soberba de achar que era imune à falha. Quantas vezes nós achamos eu sou perfeito, eu não vou errar, eu não vou fracassar. O único que não fracassa e que não erra, queridos, é Deus. Mas nós erramos a todo momento, a todo instante. Obrigado aí aos coraçõezinhos, 3.000. Vai chegar aos 5.000, hein? Então, Jesus já havia diagnosticado que ele precisava ser peneirado para que sua fé ficasse pura, desapegada de sua própria força. Nós precisamos, na realidade, entender que nós somos falhos. E que nós, como humanos, nós falhamos a todo instante, a todo começo. E nós precisamos, cada dia, entender que eu falho, eu tenho os meus erros. Me desviei da rota. Voltar para o caminho, igual fez o nosso irmão aí, Marcondes. Não estava frequentando a igreja, recomeçou. Então a causa raiz. O erro como ferramenta, a falha de Pedro não foi um fim, mas um instrumento de Deus para moldar o caráter do futuro líder. Jesus orou não para que Pedro não caísse, mas para que depois de cair sua fé não desfalecesse. O erro não consiste em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que cai. A lição bíblica para isso, o fracasso nos ensina a humildade. Ele revela que somos falhos e que a verdadeira força não está em nossa capacidade, mas em confiar em Deus. Está 3.000 corações, hein? 3.700. Confiar em Deus, em sua palavra, e nos reerguer. O erro se torna a lição mais profunda sobre a nossa dependência. Aí nós temos aí agora a fase a fase da ação e reconstrução, o caminho da restauração. João 21, 15 ao 17. O recomeço de Pedro é um método de restauração divina.
Após a ressurreição, Jesus não o repreendeu, mas o questionou de forma restauradora. Por 3 vezes, Simão, filho de João, você me ama? Aí nós temos aí agora, queridos, 4.000 corações, 4.100. Nós temos aí agora a substituição da culpa pelo propósito. As 3 perguntas de Jesus correspondem às 3 negações. Mas o foco não é no erro, e sim na raiz do relacionamento, que é o amor. Ao invés de perguntar, por que você falhou? Jesus pergunta, você me ama? Vejam aí o recomissionamento. Após cada afirmação de amor de Pedro, Jesus dá uma ordem de ação e propósito. Cuide dos meus cordeiros e pastorei as minhas ovelhas. O propósito não é cancelado pelo fracasso, mas sim reforçado através da experiência do erro. Jesus é maravilhoso, ele não age como homem. O homem não te dá mais oportunidade, o homem te coloca no escanteio, você fracassou, você falhou, diz que perdoa, mas não perdoa, te coloca de banco, te coloca de disciplina, não te dá nem sequer uma oportunidade para tu fazer uma oração, e Jesus não. Jesus é diferente. Jesus não olha para nós com olhar humano. Os olhos de Jesus são olhar de compaixão, as mãos de Jesus são mãos ajudadoras. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, ele veio para recuperar ministério de reconciliação. Sabe quanto tempo eu passei em uma igreja? 3 anos, se me deram uma oportunidade, eu alcancei, saí. Aí Deus disse para mim, abra o ministério online e comece a pregar. Não é um ministério registrado, é um ministério informal, não é formal. Eu fiz uma pesquisa aqui, se era necessário registrar. Para registrar precisa de secretário, tesoureiro, tal e tal e tal, e disse que não tem nenhum problema de ser um ministério informal. 4.500 corações. Vamos chegar nos 6.000 ou mais? Então vejam bem, cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. O propósito não é cancelado pelo fracasso, mas sim reforçado através da experiência do erro. Fortalecimento dos irmãos. Pedro cumpriu a profecia de Jesus. Sua fraqueza momentânea o tornou mais empático, humilde e capaz de liderar a igreja primitiva. Fortalecendo aqueles que também se sentiam fracos. É o que nós precisamos. É o que eu estou tentando fazer aqui. Porque as lives, elas alcançam o mundo inteiro. Alcançam aqueles que estão desigrejados. Qual é a lição bíblica, meu lindo, minha linda? A graça é o recomeço. Se o nosso arrependimento é sincero, a graça de Deus nos oferece o perdão e a restauração completa. O propósito permanece. Seu chamado não é invalidado pelo seu erro. Ao invés de se focar no que deu errado, volte-se para o seu propósito. Servir, amar e agir é o que eu justamente estou fazendo. Uau, chegou a 5.000 já. Se eu não prego no púlpito da igreja, eu prego na internet, eu prego na praça, eu prego no ônibus, eu prego no trem, eu prego na praia, revelo, profetizo. Não vou deixar a obra de Deus cair, porque eu tenho um chamado. Vejam bem. Poemas de recomeço. Aposte na sua capacidade de dar a volta por cima e recomece. Não se baseie na dificuldade e nem fique achando isso ou aquilo. Antes, aposte na certeza de que você pode e merece ser feliz. Se te usaram
use a inteligência e conquiste. Se te abandonaram, use a experiência para mostrar o que perderam. Se te faltou força na subida, olha logo ali uma descida. Se te faltou fé na romaria, acenda uma velinha e ore de novo. Se te faltou amor, encha-se dele para valorizar-se de verdade. Pois só quem se ama pode retribuir o amor que vai receber. Só quem se valoriza vai devolver o valor que as pessoas merecem. E quem está no fundo do poço tem mais um motivo para subir. Não há mais para onde descer. Acredita em você. Paulo Roberto Gaick, acredita em você. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não é lindo o que nós estamos fazendo aqui? Vai passar dos 6.000 agora, sabia? Então, querido, escute bem esse poema aqui de... Eu também sou poeta, né? De Carlos Drummond de Andrade. Medita aí um pouco. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é o que sempre é possível e necessário. Recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período. Foi aprendizado. Chorou muito. Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas. Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes. É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido. Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar. De pensar na luz. Estou todo arrepiado aqui, ó. De encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal? Uau! Marconde, que Deus te abençoe. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é. Agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Foi o que aconteceu comigo, gente. Foi o que eu fiz. Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou aquela outra coisa. Olha quanto desafio! Uau, 6.000 aí, vai chegar a 7, hein? Quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus. Que esperando. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhar alto? Queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. Mas principalmente, esvazie o seu coração.
Fique pronto para a vida, para o novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Uau, vai passar dos 7.000. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo. E não do tamanho da minha altura. Uau! Que maravilha! É isso que você deve fazer, querido. Quando tudo dá errado, a Bíblia nos ensina a não nos afundarmos na culpa, mas, primeiro, reconhecer a falha com humildade. Segundo, aprender a lição da dependência. Terceiro, aceitar a restauração e seguir em frente com o propósito renovado. Você se identifica mais com a autoconfiança antes da queda ou com o desespero de Pedro após o erro? 6.900 corações, vai passar dos 7.000. E o que é que eu tenho aqui? A lição do vaso quebrado. Estou terminando. Recomeçar, queridos. Qual é a lição do vaso quebrado de Jeremias 18? A lição é dividida em 3 principais partes, cada um com uma mensagem crucial. A visita à casa do oleiro, Jeremias 18, 1-4. Deus instruiu o profeta Jeremias a descer à casa do oleiro para ali observar o seu trabalho. Lá Jeremias vê o oleiro trabalhando em torno de um pedaço de barro. O vaso que ele estava fazendo se estragou nas suas mãos. Ele então o refez, transformando-o em outro vaso, conforme lhe pareceu bem. O vaso quebrado, estragado. O barro não se adapta ao plano original do oleiro, se desfez ou ficou defeituoso. Isso representa a nação de Israel, ou o ser humano, quando erra, falha e se afasta do propósito de Deus, o que estava destinado a ser algo bonito e útil, se torna quebrado e estragado. O oleiro não desiste. O oleiro não joga o barro fora. Ele não descarta. Ele simplesmente o amassa novamente e o refaz em suas mãos. A lição central disso aqui está se identificando aí, né, Marcondes? O fracasso, o erro, o vaso estragado não é o fim, querido. O Criador tem o poder e a paciência de recomeçar do zero com a mesma matéria-prima. O que estava arruinado pode ser refeito em algo melhor, algo novo, contanto que permaneça maleável em suas mãos. A palavra de Deus e a soberania, nós vemos aí, Jeremias 18, 5-10. Deus então aplica o que Jeremias viu a situação de Israel. Não poderei eu fazer de vocês, ó casa de Israel, o mesmo que fiz com este oleiro? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. A soberania, o poder do oleiro, Deus declara a sua soberania absoluta. Ele tem o poder de edificar, ou destruir, plantar ou arrancar, dependendo da resposta do barro. A condição, a resposta do barro, a forma final do vaso não depende só da vontade do oleiro, mas da maleabilidade do barro. Deus promete uma bênção a uma nação. Deus promete bênção a uma nação. Mas se ela pecar, ele muda seus planos. Deus promete juízo, mas se a nação se arrepender, ele se arrepende do mal que planejava fazer. E a lição central que eu tenho aqui, a história mostra que Deus é soberano e tem o controle, mas ele não anula a liberdade de escolha do homem.
A condição para a restauração é o arrependimento. Quando o vaso, o ser humano, volta para as mãos do oleiro e se submete a ser amassado, o futuro muda. A aplicação para Israel, Jeremias 18, 11 a 12. Deus usa a lição para fazer uma súplica final a Israel. Portanto, agora fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que eu estou forjando o mal contra vocês e preparando um plano contra vocês. Voltem, pois cada um do seu mau caminho, e corrijam o seu caminho e as suas ações. E aqui eu termino com um apelo urgente. A mensagem não é de condenação final, mas de esperança condicional. Enquanto o barro estiver nas mãos do oleiro, há tempo de mudar o destino. Aí nós vemos aí a recusa de Israel. Infelizmente o povo responde: não adianta, seguiremos os nossos próprios planos. Cada um de vós agirá conforme a teimosia do seu coração. Mas a lição do oleiro é a garantia de que mesmo quando você se sente totalmente quebrado, totalmente arruinado, Deus não descarta. Ele está disposto a refazer sua vida. Mas isso exige que cada um se renda, se arrependa de suas escolhas erradas e se torne maleável em suas mãos. O fracasso de Jeremias 18 não é do oleiro, mas do barro que se recusa a ser refeito. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e me faça de novo. A garganta não está ajudando. Eu quero ser um vaso novo. Canta comigo aí. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. 7.700 corações. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Queridos, eu comecei essa palestra falando sobre o que fazer quando tudo dá errado, e a queda e o recomeço de Pedro. Acalmar o caos, respirar, desacelerar, nomear a emoção, ter um foco e aprender através do erro. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu grande nome, 8.000 corações. Deus, eu te apresento todas estas vidas que assistiram esta live neste momento
Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa ajudar de uma forma toda especial, Senhor. Entra nesse coração, entra nesta vida, faça uma transformação e que haja sempre um recomeço, Senhor. Recomeçar onde falhamos, aonde erramos, aonde paramos, mas que nós tenhamos um novo recomeço. E que haja uma nova recomposição da nossa vida espiritual. E que nós, Senhor, olhemos para os nossos erros como uma oportunidade que o Senhor está nos dando para um novo recomeço. Portanto, Senhor, eu te agradeço por cada vida, por cada coração, por cada pessoa que estará aí presente. Ajuda-nos em tudo, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Meu lindo, minha linda, muito obrigado aí pela tua participação. 8.400 corações. Daqui a pouco vai chegar nos 9.000. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Marconde, como você está sentindo-se após aquela live que nós fizemos hoje à tarde? Nós temos a Andréia aí de Paulista, eu vi que você está presente. Que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Que Deus ajude a melhor. Que maravilha, que maravilha. Andréia, como você está? Eu estou operado de cataratas, agora está queimando um pouco. Deixa eu colocar o óculos aqui. Nós vamos terminar a nossa live com, deixa eu ver, 8.500 corações aí. Ah, está ótima, que bom, que maravilha. Nós estamos mais em lives, Andréia, e orando em cada live, pedindo a Deus a bênção, tá? Orem por nós, nós estamos aqui lutando, batalhando. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Em nome de Jesus, a participação de todos vocês, para a glória de Deus, nós louvamos o Senhor, nós agradecemos o Senhor por tudo o que o Senhor tem feito. Será que vai chegar aos 9.000 corações? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, eu oro por você e você ora por mim. Amém, querido. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Nós vamos terminar aí, tá? Estão gostando das lives? Eu sei que muitos têm sido abençoados, né? De uma forma toda especial. E vamos continuar orando. Que Deus possa ajudar, que Deus possa abençoar. Muito bom. Hoje eu fiz 2 lives, né? Ontem eu fiz 3. Tá queimando bastante meu olho aqui agora. Eu peço a vocês as orações, porque dia 6 eu vou passar por mais uma avaliação e evidentemente marcar a outra cirurgia do outro olho, tá? Que Deus abençoe a participação de todos vocês de uma forma toda especial. Que Deus ajude. O meu carinho, o meu abraço aqui de Valparaíso, pastor Nelson Alves de Andrade, professor. Antes de todos esses títulos, a palavra amigo é a melhor, né? E servo de Deus. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. 8.600 corações, que Deus abençoe, que Deus ajude. Glória a Deus, glória a Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. 8.800, acho que é. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. E a Bíblia diz, vamos indo de força em força até chegar perante o nosso Deus, né? Portanto, que Deus em Cristo te abençoe, restaure a tua vida e que você recomece sempre, que glorifique o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado de uma forma toda especial. E muito obrigado a todos que participaram, com muito carinho. Eu quero agradecer a todos de uma forma toda especial
e amanhã tem mais. Amém? Um abração aí. Tá chegando mais coraçãozinho, 9.000. Uau! Se alegrem comigo aí também, pessoal. Se alegrem comigo, tá? Muito obrigado. Deixa eu colocar o óculos, que o olho está queimando. E louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento, o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor nosso Deus, as divinas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a tua família, com o teu lar, com o teu estado, com a tua cidade, com o teu trabalho, com os teus filhos, seja conosco, desde agora e para sempre. Amém? Nós chegamos a 9.000 corações. Um abraço aí, queridos.